Olá, seja bem-vindo ao curso de Personalidades de Risco. Nessa pequena introdução você observou cada um dos capítulos que nós iremos estudar em termos de personalidades de risco. Esses capítulos é a definição do curso. São 13 capítulos, nós vamos estudar definições, regras de avaliação, os erros mais comuns quando nós fazemos esse levantamento pela escrita da pessoa, os tipos de traços, os três principais, os traços de risco, os agravantes e os atenuantes, que serão as aulas 11, 12 e 13. Vamos estudar a agressividade sobre o ponto de vista grafológico, insinceridade, vamos falar um pouco sobre personalidade borderline, psicopatas, os traços da brutalidade do Marco Marquesan, que são importantes. Vamos ver o que é uma matriz de classificação de risco e, finalmente, os três principais traços, agravantes, atenuantes e os traços de risco. É importante que você tenha em mente que nós não fazemos diagnóstico em termos de grafologia. Então é uma observação, uma percepção na qual você vai fazer um levantamento e chegar à conclusão se a pessoa é ou não um risco para ela e para a empresa. Eu já vou dar algumas definições aqui, mas é importante que você estude e saiba disso várias vezes, muitas vezes. Eu vou repetir até você ficar exausto, mas você vai conseguir internalizar. A primeira característica que você tem que observar em termos de personalidades de risco, quando nós falamos o termo personalidade de risco, não significa necessariamente que a pessoa seja ruim. Não. A pessoa é uma personalidade de risco, não significa que ela seja má, que ela seja violenta, nada disso. Uma personalidade de risco, segundo a definição, é aquela que se coloca em risco ela e o entorno dela de maneira inconsciente. Então existem personalidades de risco atuando em atividades de risco. Um exemplo clássico disso: Michael Schumacher era uma personalidade de risco atuando em uma atividade de risco, vai dar tragédia. Rubinho Barrichello não é uma personalidade de risco atuando numa atividade de risco. Uma pessoa, por exemplo, depressiva, ela pode se tornar uma personalidade de risco se for atuar numa atividade de risco. Então é importante você saber, e eu vou frisar durante todo o curso, que o fato de ser risco não significa que a pessoa seja uma pessoa má, ruim. Vamos ver então agora aqui, nos adiantando um pouco mais, o paraquedista é uma personalidade de risco. Vamos falar as principais definições. O paraquedista, ele pode ou não ser, melhor dizendo, uma personalidade de risco. Mas o paraquedismo sim é uma atividade de risco. E se a pessoa for uma personalidade de risco, estiver em uma atividade de risco, aí a coisa complica. Então vamos ver, essas são uma das definições que eu uso sempre em termos de personalidades de risco. São aquelas que se colocam ou os que estão em seu entorno nos principais tipos de risco. Então, nos mais diversos tipos de risco. Então você tenha em mente, repetindo nesse início de curso, a personalidade risco não é uma pessoa ruim. Nós vamos avaliar isso por meio da escrita ao longo do nosso curso. Isso começa
Essas teorias começam são desenvolvidas na década de 30, 40, não com esse nome. E na década de 70, o Farley, um pesquisador americano, fala de risk takers. Risk takers são os tomadores de risco, pessoas que entram em risco. Ele fala do tipo T, o tipo mental, e o tipo físico, atletas, esportes radicais. As pessoas que procuram esportes radicais nem sempre são de riscos, mas a tendência é que essas pessoas sim procurem riscos. Repetindo, eu vou repetir várias vezes e você vai concordar comigo que vamos fazer uma análise grafológica dessas pessoas, ou uma análise grafológica para saber se a pessoa é risco ou não. Então o cuidado tem que ser redobrado todos os dias, todas as noites e todas as horas e todas as análises. E aqui, nessa pequena introdução, nós temos uma pessoa que é amada pelo Brasil inteiro. Eu era fã dele, você era fã, todos nós temos um apreço pelo Ayrton Senna. Mas o Ayrton Senna é uma pessoa maravilhosa, boa, um ser humano, com grandes diferenciais, era uma personalidade de risco. Essa escrita, a priori, mostra, como você já deve conhecer na grafologia, é desproporcional. A zona superior e a zona inferior são muito maiores que a zona média, que é a zona das ovais aqui, ó. Zona superior e zona inferior. Nesse momento, vejam só, essa escrita indica o quê? Altíssimo nível de emotividade. O sistema nervoso central está vibrando intensamente. E escrita extremamente ascendente, vontade, força e energia. E o final em golpe de sabre francês aqui, ó, indica a pessoa que toma atitudes radicais, decidido, enérgico. Tudo isso, não somente pela assinatura, mas por outros textos, indica que ele era uma personalidade de risco em uma atividade de risco. Infelizmente nos deixou muito cedo. E posteriormente nos estudos que vários pesquisadores, cientistas foram fazendo, pessoas high seek sensation. No meu inglês não sei se é muito bom, high seek sensation. Pessoas que procuram altos níveis de sensação. Pessoas que procuram estímulos fortes. São pessoas impulsivas, desinibidas, socialmente gostam de manter os mais diversos tipos de contato, têm visão política liberal, necessitam de fortes estímulos e atividades intensas. Estas pessoas, quando elas entram em um ambiente monótono, elas se sentem mal, elas precisam de movimento. Então nós vamos observar isso em várias escritas que eu vou dizer ao longo do tempo. Caminhando e ampliando os nossos estudos aqui, nós temos aqui uma escrita, vejam só novamente, uma escrita altamente desproporcional, zona superior grande e zona inferior grande. Essa escrita não é a do Ronaldinho, essa escrita é da Daniele Ciccarelli. Vejam só, uma artista que ele casou há anos atrás. Mas o Ronaldinho era uma personalidade high seek sensation, pessoas que procuram altos níveis de sensação. E a Daniele Ciccarelli também, por essa escrita, procura alto nível de sensação. Vejam que a zona inferior, a zona do físico, é uma zona que a pessoa, em termos grafológicos, necessita de movimento, ação, energia, desgastes. E aqui nós vamos analisar algumas coisas importantes. Ovais abertos embaixo é um sinal de indicativo de insinceridade.
Observem também a letra A minúsculo. Isso aqui é um A minúsculo no lugar de maiúsculo. A minúsculo no lugar de maiúsculo, sentimentos de inferioridade. E a assinatura desproporcional, maior que o texto, euforia, energia. E vejam a letra P, que vai aparecer em muitas escritas. Necessidade de... Essa escrita, os italianos chamam de traço da independência. O traço da independência indica algo que a pessoa não gosta de ser gerenciada, não gosta de ser monitorada. O traço da independência, repetindo aqui para você que está recordando, a letra P sobe acima da zona média. Então tudo isso, uma personalidade high seek sensation, que procura alto nível de sensação, ela vai querer procurar pessoas que tenham esse mesmo nível vibratório delas. Se ela encontra uma pessoa monótona, calma, tranquila, ela não se dá bem. Só que o que acontece com este tipo de pessoa? No momento que ela procura isso, ela se satisfaz naquele momento com esse estímulo, mas aquele estímulo logo se torna velho, monótono, e ela parte para buscar novos estímulos. O que aconteceu quando eu analisei alguns anos atrás a escrita do Ronaldinho e da Daniele Ciccarelli, disse que não iria dar certo. Porque aí um encontro de duas pessoas com alto nível de sensação, normalmente, no primeiro momento, sai faísca para todo lado. O olho brilha, entendeu? É algo maravilhoso. Mas depois se acalmam e esses dois foram procurar novos estímulos. Nada diferente, exacerbado. É mais o grande que a gente observa isso na escrita, e você pode fazer da seguinte maneira: quando você observa um chefe high seek sensation, você não pode colocar uma secretária no mesmo nível, porque os dois, a secretária vai acabar brigando com o chefe. É melhor colocar uma pessoa que tenha um pouquinho mais baixo nível, responda os estímulos com um pouquinho mais, de forma um pouquinho mais tranquila, né? E aqui nós temos outra pessoa também, alto nível, que procura alto nível de sensação, que é o serial killer, o maníaco do parque. Nós vamos estudar esta escrita nos traços da brutalidade, que é o capítulo 9. Mas aqui nós já vemos aqui, uma escrita pastosa, suja, algumas palavras ilegíveis, e vou repetir para vocês internalizarem. As ovais, que são representação do eu, vejam só aqui na palavra, na penúltima linha, na palavra tantos. Ângulos inesperados, tensão, agressividade. Outro detalhe que é importante aqui, essas pessoas de high seek sensation querem alto nível de independência. Grafologicamente nós temos aqui, eu vou repetir no capítulo 9, o traço do ressentimento. Traço do ressentimento. Esse traço aqui, terceira linha de baixo para cima, na palavra sair aqui, tem que ser reto e em torno de 45 graus. Pingos esmagados, tensão psíquica. Eu não quero que você estude high seek sensation ou não, porque o nosso objetivo principal não é esse. Eu quero que você conheça esse conceito que nós vamos futuramente aplicar na grafologia, indiretamente. Mas você está estudando como essas teorias evoluíram ao longo do tempo. E nós temos, em contraposição ao HSS, High Seek Sensation, nós temos o Low Sensation Seeking, ou seja, a pessoa que procura baixos níveis de sensação. As pessoas que não querem grandes estímulos, elas procuram trabalhar com estímulos baixos, são pessoas mais calmas, mais pacatas. E essas características são controle, inibição, uma sociabilidade amena, visão política conservadora,
estímulos fracos, elas não gostam de estímulos fortes. Enquanto o High Sex Sensation, num viés, numa polaridade extremamente negativa, que é sexo, droga e rock and roll, o low, a baixa sensação, ela quer tranquilidade. Que é, uma aluna minha disse há algum tempo, Coca-Cola e água. Então essa é a diferença dos dois. Eles preferem atividades mais monótonas, mais passivas e aceitam mais rotinas. Isso é importante quando você identificar se a pessoa é personalidade a risco ou não. Se a escrita for extremamente movimentada, essa pessoa precisa de movimento na atividade dela. Se ela entrar numa atividade rotineira, ela vai sofrer muito. Essa pessoa que aceita rotinas, uma escrita caligráfica, monótona, lenta, ela vai se adaptar muito mais aos trabalhos cotidianos, diários. Isso é importante que você tenha essa visão. Então, resumindo, dois tipos, o alto e o baixo nível de sensação. E aqui eu mostro para vocês uma pessoa que tem, evidentemente, não um altíssimo nível de sensação e não um baixíssimo, mas a tendência dela é que ela seja baixo, procura baixos níveis de sensação. Não, repito, essa primeira aula é para que você entre nesses conceitos, que você entenda esses conceitos que nós vamos destrinchar ao longo do curso, porque o nosso objetivo é que você identifique de uma maneira precisa, com um grande grau de precisão, se a pessoa é ou não uma personalidade de risco. E vejam aqui que essa escrita é descendente, ela perde tônus ao longo do dia. Descendente, cansaço, desânimo, a direção das linhas é descendentes. E aqui nós temos um outro traço aqui, que é um traço considerado pelos grafólogos como mentiroso. Mas essa pessoa também quer atuar com um certo nível de independência. Com essa escrita eu quero dizer para vocês que muitas vezes não existe um tipo puro de personalidade de risco ou um tipo puro de alto nível de sensação ou baixo nível de sensação. Existe sim uma matriz, vamos dizer, que percorre os tons de cinzas nos vários graus. E às vezes a gente consegue identificar com precisão, mas nem sempre conseguimos identificar também com grande precisão. O que vai determinar se o grafólogo acerta ou erra é o estudo e a prática diária. Existe uma teoria que diz o seguinte: das 100 horas, pratique 18 minutos por dia qualquer tipo de atividade que no final de um ano você vai estar sabendo acima da média. Então você tem que praticar a grafologia todos os dias, com orientação do profissional, que você vai chegar a doses de acerto muito maiores do que o normal. E aqui nós temos o Schumacher, como eu já havia falado para vocês, que é uma personalidade de risco em uma atividade de risco. Vejam que a escrita é movimentada, é uma escrita rápida, ascendente, com energia. Existe o arpão aqui, como vocês sabem, o arpão é tensão, agressividade, ele se lança nas atividades. O Schumacher era uma personalidade de risco, eu digo que era porque não é mais, agora está internado, em uma atividade de risco. Isso se constitui um perigo muito grande. E aqui nós temos, para quem gosta de grafologia simbólica, os símbolos fálicos. Símbolos fálicos é vitalidade, energia, criação, criatividade e também sensualidade e sexualidade. Infelizmente, durante a carreira, ele teve vários acidentes e depois também foi procurar uma atividade de risco, porque essas pessoas muitas vezes não se conformam em parar, elas precisam de atividade. Foi esquiar e acabou sofrendo um acidente, infelizmente, trágico.
Nós temos aqui historicamente outra personalidade a risco, que é a escultora francesa Camille Claudel. Também não sou especialista em francês. A Camille era uma escultora de primeira linha, foi amante do Rodin, que era o máximo dos escultores franceses no início, nos meados de 1900. Tinha vários, tinha ateliê, tinha alunos. Ele que é o Rodin que nos deu obras-primas como A Porta do Inferno, para quem for para Paris, ou o famoso Pensador de Rodin. E ela era amante dele, depois entrou, ela tinha problemas psicológicos e mentais, que a gente não vamos entrar aqui, mas a escrita dela sim se mostra uma personalidade de risco. Vocês podem observar aqui com uma certa facilidade as escritas. Dentes de tubarão, aqui ó, na palavra segunda linha, palavra M. Colas de zorro ou rabo de raposa, que é um indicativo muito forte de depressão. E vou repetir mais uma vez, o grafólogo não faz diagnóstico. Nós observamos e tomamos essa perspectiva, mas não fazemos diagnósticos. Então, mas essa cola de zorro é quando a escrita vem direto e cai de repente aqui nas últimas 3 ou 4 letras. É um indicativo de depressão, entre outras interpretações. Os colas de zorro é raposa em espanhol. Temos aqui na assinatura dente de tubarão, margem esquerda, grafologicamente é o passado, e margem direita, o futuro. O passado está mal resolvido e o futuro não chegou e não vê perspectiva para os futuros. Alguns grafólogos falam simbolicamente que essa queda aqui, a pessoa está em frente a um abismo. E toda vez que você encontrar a margem direita e margem esquerda desestruturada, tenha certeza absoluta que essa pessoa tem algum problema muito, muito sério, entendeu? Em relação ao relacionamento familiar, relacionamento social, e com esses ângulos aqui, que nós repetimos aqui, olha só, aqui nós temos os ângulos, aqui temos uma faca, é altamente problemático. E a escrita também é invasiva, vejam só que a zona inferior é extremamente grande, ela desce até a zona inferior da próxima linha. Isto é um sinal grafológico muito ruim. E novamente nós temos aqui facas. A arte dela viveu ao lado de uma vida, infelizmente, trágica. Aqui facas aqui mostrando para vocês com mais precisão. Novamente ângulos aqui inesperados. Colas de zorro, rabo de raposa. Vejam a barra do T desproporcional, que é tensão, energia, vontade, mais descontrolada. E agora, passando para essa outra escrita aqui, essa escrita é de um assassino, confesso, um jornalista que assassinou a ex-namorada a sangue frio, dando 3 tiros nas costas dela. É evidentemente que é extremamente trágico essa história, mas aqui nós vemos sinais de agressividade, mas o espaçamento mitiga o risco. Vejamos aqui então, nós temos aqui alguns sinais de risco extremamente interessante, mas que não é só esse sinal que vai determinar se a pessoa é ou não personalidade a risco. Aqui nós temos o R do pequeno rei. O R do pequeno rei maiúscula no final de minúscula. Sentimento de inferioridade. O sentimento de inferioridade, o Adler, um médico do início do século passado, que pertencia ao ciclo do freudiano, era aluno, discípulo do Freud, ele dizia que o ser humano, diante de tantas vicissitudes e tantas tragédias e tantas fraquezas que Deus lhe deu, Deus resolveu fazer algo maravilhoso para ele, dar o sentimento de inferioridade. O sentimento de inferioridade, a pessoa
pode, se ela compreender, ela pode se superar. Muitas pessoas na vida venceram na vida simplesmente pela vontade de superar o sentimento de inferioridade. Então o R do pequeno rei indica sentimento de inferioridade. Aqui nós temos o traço do ressentimento. Ressentimento e sentimento de inferioridade, aqui ó, sentimento de inferioridade e ressentimento, não é uma boa junção. E novamente, vejam que parece lugar comum o traço da independência. Essas pessoas não querem ser monitoradas, gerenciadas. Vejam aqui também uma faca. Toda vez que a pessoa assina e coloca um traço embaixo, ela se coloca num pedestal. Eu quero que me elogiem, quero ser elogiada. Vamos voltar aqui um pouquinho ao anterior aqui. Vou trocar aqui de tela para vocês verem melhor aqui. E aqui nós temos aqui, ó, uma faca na assinatura, o pedestal e a barra do T maior que o normal. É uma barra do T das pessoas impulsivas, das pessoas que têm muita energia. E aqui nós vemos uma tríade muito ruim, que, vejam só, essa tríade aqui na palavra todas, vejam um arpão aqui. Vejam um arpão na palavra todas aqui, ó. A última palavra. Esse arpão nessa haste do T, indica tenacidade e resistência. Eu tenho ideias e não vou mudar. A barra do T, eu começo com um arpãozinho aqui, estão vendo? Eu tenho essas ideias, saio, parto com ideias pré-concebidas e termino com quase um pontinho aqui, um arpãozinho quase que sobreposto. Eu termino com as mesmas ideias. Então são pessoas, entre parênteses, cabeça dura. A pessoa não aceita a opinião dos outros. Vejamos aqui, temos mais aqui alguns sinais aqui, que é o ângulo A, ó, do Moretti, que vocês já devem conhecer, que é tensão, agressividade. E o ângulo B do Moretti, vejam só, na oval aqui, a terceira linha, a palavra para. Dois ângulos na mesma oval, estou resumindo, indica agressividade. Agressividade, a pessoa não aceita as ideias dos demais. Reação antes de escutar o outro, ela já reage antes de escutar o outro. Sua ideia não importa neste contexto. A jornalista que ele namorava era uma menina, digamos assim, uma profissional com 27, 28 anos, começou a namorar, ele começou a namorar ela como estagiária, depois ela cresceu e resolveu deixar ele por vários motivos, e ele não aceitava o fim do relacionamento e acabou assassinando a menina. Eu diria que, se eu fosse analisar, é uma personalidade de médio risco. Aqui nós temos uma outra escrita, mas temos que tomar muito cuidado com essa outra escrita. Eu repito, muito cuidado, por quê? Porque os grafólogos colocam nomes nos traços, e às vezes os nomes não correspondem exatamente ao que quer dizer. Vejam só aqui, esse A aqui, a unha do criminoso, um traço regressivo voltado para trás. Por que se chama unha do criminoso? Porque antigamente, em pesquisas de escritas de prisioneiros, indicavam que essas pessoas estavam numa situação de opressão da qual jamais achavam que jamais iriam sair. Então ficou-se o nome de unha do criminoso. Mas pessoas de bem, que estão em situações da quais elas acham que não conseguem sair, elas também podem apresentar escrita da unha do criminoso. Um exemplo que eu tenho ao longo dos cursos eu mostro é de uma senhora que tinha 60 e poucos anos, casou, teve filhos, netos, e
por uma questão moral dela, uma pessoa do interior, não queria se separar do marido. Já não viviam maritalmente, ela não queria se separar do marido, daí o conflito, e aparecia o quê? A unha do criminoso. Não que ela fosse criminosa, e sim que ela estava dentro de uma situação da qual ela não conseguia se libertar. Aqui nós temos facas, que é agressividade, triângulos, que é agressividade, golpe de sabre, que é liderança, e o arpão, que é tensão e energia. Novamente nós temos aqui uma personalidade de médio, baixo risco. Porque, vejam só, a escrita é separada, existem espaços. A pessoa é capaz ainda de se controlar, apesar de toda essa impulsividade. Recordo que eu estou apenas introduzindo esse tema para que você possa entender o que eu vou ensinar e que você vai aprender em termos de levantamento de personalidade e risco. Nós precisamos compreender toda essa teoria para depois observarmos diretamente os traços e chegarmos a uma conclusão. Essa outra escrita também é extremamente interessante de um livro francês, de uma amiga, uma grafóloga francesa, que nós temos aqui ângulos e facas. Vejam só, dente de tubarão aqui na primeira palavra, as facas aqui, ó, vocês vão aprender nos traços risco, ângulos inesperados, o traço radical aqui, lembra do traço radical do Senna? Aqui, pessoa que quer cortar o mal pela raiz, ela se anula e faz um símbolo fálico. Um símbolo fálico é um símbolo, no caso aqui, com ângulos extremamente agressivos. Você não vê esse tipo de agressividade que você vê nessa escrita, você não vê na escrita do Senna. Aqui nós temos um traço extremamente preocupante nessa última palavra, que é o rasgo do escorpião, o traço do escorpião. Indica alto nível de agressividade. Essa escrita era em francês proxeneta, né? Que no Brasil também, proxeneta é o cafetão, que é o agenciador de programa que batia nas meninas que ele gerenciava. E aqui nós vemos os traços aqui, ó, separados aqui. O primeiro é bem visível, rasgo do escorpião, facas com um arpão, eu tenho ideias e não vou mudar o arpãozinho inicial, o símbolo fálico, e vejam só, quando você risca, anula a zona média, você está anulando o eu, é autoagressividade. Aqui nós temos um ângulo inesperado, e o S aqui com um ângulo na volta, aqui também consciência crítica estreita. Essa escrita aqui é do Himmler, que era o chefe da Gestapo, da polícia política, digamos assim, alemã, o altíssimo nível de agressividade. E nesse altíssimo nível de agressividade nós podemos ver aqui, ó, dentes de tubarão, que é lugar comum, né? É alto nível, facas, finais suspensos, terminado em ponta quadrada. Esse aqui é o acerado que nós vamos ver de modo mais explícito. Alto nível de agressividade física. Vejam os arpões nos traços iniciais, traços do ressentimento, ângulos aqui em serra. Aqui, isso aqui é chamado o ângulo em serra, é extrema agressividade. Então, no finzinho dessa primeira aula, é imprescindível ao grafólogo extrema cautela ao examinar qualquer tipo de grafismo e fazer julgamentos precipitados. Não podemos julgar a pessoa pela escrita. Você não está fazendo um julgamento, você está fazendo uma análise.
Esse tipo de análise só vai atingir os objetivos com treinamento e experiências. Não saia agora aqui já observando a escrita risco, não risco, risco, não risco. Dê um tempo, comece a estudar as teorias com tranquilidade e que você vai conseguir, evidentemente, chegar lá. Mas eu repito, vivência e experiência. O que nós aprendemos na aula de hoje? As principais definições, o tipo alta sensação e baixa sensação apenas como informação, e que o grafólogo não pode realizar diagnóstico. Deixa o diagnóstico para médicos, psicólogos e quem tem direito. O grafólogo faz uma análise, traça um perfil grafológico. Resumo desse módulo 1. Nossa primeira habilidade, nós observamos o que é personalidade a risco, a definição, que eu vou repetir ao longo do curso. A segunda habilidade, ou segundo conhecimento que vocês têm, é que pessoas procuram alto nível de sensação e baixo nível de sensação. E a terceira habilidade, que talvez seja a mais importante, o grafólogo não faz diagnóstico. Espero que você tenha gostado dessa nossa primeira aula, que é uma aula informativa, mas é extremamente importante para que você seja introduzido nesse maravilhoso mundo da grafologia e no estudo das personalidades de risco. Espero que você tenha gostado. Até a próxima aula. Revise e passe várias vezes essa aula. Até a próxima.